Olá, meus amigos do YouTube. Nesta aula de hoje, nós iremos ver especificamente sobre as leis gravitacionais. As leis de Kepler e as leis da gravitação universal. O alemão Johann Kepler, nascido em 1571 até 1630, enunciou 3 leis que descrevem o movimento dos planetas no sistema solar. Mas sabemos-se agora que essas leis são válidas para qualquer sistema planetário. Elas são conhecidas como a lei das órbitas, a lei das áreas e a lei dos períodos. Na lei de Kepler, nós iremos estudar essas 3 leis: a lei das órbitas, a lei das áreas e a lei dos períodos. Vamos falar sobre as leis de Kepler. Primeira lei de Kepler é a lei das órbitas. A lei das órbitas descreve a trajetória de um planeta que está orbitando uma estrela. Elas podem ser enunciadas da seguinte forma: todos os planetas se movem em trajetória elíptica, estando o Sol localizado em um dos focos da elipse. Então, se o Sol estiver localizado em um dos focos das elipses, significa o quê? Que toda a trajetória de qualquer corpo ela vai ser elíptica. Observamos aí, né, um modelinho aqui para vocês entenderem. Eu tenho aqui o Sol, né, e tem aqui o planeta Terra e os outros corpos, né, celestes. O que nós podemos observar? Podemos observar que esse movimento, né, que a Terra, que os planetas, não só a Terra, todos os planetas fazem ao redor do Sol, ele é um movimento, né, elíptica, né, que é em forma de elipse. A Terra tem a sua trajetória elíptica, porém, como os focos dessa trajetória estão muito próximos, sua órbita é praticamente circular. Cabe salientar que a circunferência é uma elipse, onde os dois focos coincidem. Então, como a Terra está bem próximo do Sol, essa trajetória é elipse, mas quase, né, circular. O que nós podemos afirmar com a primeira lei das órbitas, que é a lei de Kepler? Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa um dos focos da elipse, que é o que está dentro da área, né, onde que faz a órbita, o movimento. Agora vamos para a lei, né, a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas. Considera um planeta em movimento em torno do Sol. Definiremos como raio vetor um vetor que tem como origem o Sol e extremidade apontado para o planeta em questão. Vamos analisar. O que nós podemos afirmar sobre a lei das áreas? O segmento que une o Sol e o planeta descreve áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Então, essa é a definição da segunda lei de Kepler, que é a lei da área. Vamos analisar aqui, ó, esse desenho. Temos aqui o Sol, temos aqui o planeta e temos aqui o raio vetor, que vai do centro, né, do Sol até o centro da Terra. É a distância, né, entre o planeta e o Sol. Como isto, a lei das áreas pode ser enunciada da seguinte forma: no movimento de órbita do planeta, o raio vetor varre área iguais ao tempos iguais. Então, esse
esse raio vetor, ele vai varrer a área com tempos iguais. Quanto mais próximo, né, ele vai varrer a área mais próxima. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, aí já será mais longo. Então a área também será igual, porque o movimento será menor. Aí nós temos aqui, ó, um exemplo. Quando ele está bem próximo, a área que ele varreu, a área vetor. Quando ele está mais longe, olha a área que varreu. Só que essa área de A1, ela vai ser igual à área de A2. Aí nós temos assim, ó, A1 é igual a A2. Se somente C, delta T, que é a variação do tempo, né, foi igual à variação do tempo 2. Nesse caso, o que nós podemos afirmar? Uma consequência importante dessa lei é o fato de que o planeta não percorrer a sua órbita com velocidade constante. Observa que o A1 e o A2 são iguais, mas o arco AB e CD não são. Se as áreas são percorridas em tempos iguais, então a velocidade média com que o planeta percorre o arco AB será maior que a velocidade média com que ele percorre o arco CD. Com isso, pode-se concluir que o planeta, quando se dirige ao periélio, ponto mais próximo do Sol, executa um movimento acelerado. Mas quando ele se dirige ao afélio, que é o ponto mais afastado do Sol, executa um movimento retardado. Então, o que vai acontecer? Se está o ponto mais próximo do Sol, ele é chamado de periélio, né? Então, o movimento é mais rápido. E se ele está mais longe do Sol, o ponto é afélio, o movimento é mais devagar, então ele é mais retardado, e aqui é mais acelerado. Sendo assim, nós teremos esta fórmula. O A1 dividido pela variação do tempo é igual ao A2 dividido pela variação do tempo. Aqui seria, no caso, né, T1 e aqui seria o T2. Prosseguindo para a terceira lei, que é a lei dos períodos. Kepler, nos seus estudos, determinou uma relação entre o período de translação e o raio médio da órbita dos planetas que constituem um sistema planetário. Essa relação é conhecida como a lei dos períodos e pode ser enunciada da seguinte forma. Como que eu anuncio a lei dos períodos? A razão entre o quadrado do período de translação dos planetas e os cubos dos respectivos raios médios das órbitas é sempre constante. Tá, qual é a afirmação para a terceira lei? A afirmação é essa: o quociente dos quadrados dos períodos e o cubo de suas distâncias médias do Sol é igual a uma constante, que é representada pela letra K, igual a todos os planetas do sistema solar. Matematicamente, a lei dos períodos pode ser escrita da seguinte forma: T ao quadrado sobre A ao cubo é igual a K, que é constante. Passando para o segundo membro, eu tenho T ao quadrado é igual a K vezes A ao cubo. Aonde o meu T é o período de translação, o meu A vai ser o raio médio das órbitas planetárias e meu K vai ser uma constante que depende da massa do Sol. Bom, tendo visto as três leis de Kepler, agora nós vamos ver a lei da gravitação universal. Essa é definida por Newton, né? Ao estudar o movimento da Lua, Newton concluiu que a força que faz com que ela esteja constantemente em órbita é do mesmo tipo que a força que a Terra exerce sobre um corpo em suas proximidades. A partir daí, criou a lei da gravitação universal. Segue o enunciado da lei de Newton, que descreve a força gravitacional. Segundo Newton, o Sol atrai os planetas, a Terra atrai a Lua e a Terra atrai todos os corpos que estão perto dela. Então, olhando aqui pela premissa, o que significa dizer isso? Que sempre o corpo maior ele vai atrair os corpos menores. Como que vai ficar definida a lei da gravitação universal expressa por Newton matematicamente? A equação será essa: F é igual a G vezes massa maior, que é M maiúsculo, vezes
massa menor, que é M minúsculo, dividido por D ao quadrado. Aí nós temos aqui, ó, F é a intensidade da força, né? O G é uma constante, que é constante da gravitação universal, que o valor é esse aqui, ó, 6,67 vezes 10 elevado a menos 1 Newton por M ao quadrado, quilograma ao quadrado. O M maiúsculo, M minúsculo é a massa, então a massa maior é a massa menor, e o D vai ser a distância. Então, o que nós podemos definir, né, na lei gravitacional? Dois corpos atraem-se com força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, que se separa o seu centro de gravidade. Então, essa lei é importantíssima, a lei da gravitação universal formulada por Newton, né? Então, com isso, vou dar para vocês resolver alguns problemas, sempre utilizando no lugar do G este valor numérico, porque ele é uma constante, ok? Inscreva-se no meu canal. A busca do conhecimento é a certeza de um futuro com sucesso. Tchau, tchau, um forte abraço e até o próximo vídeo.